termos associados aos verbos continua sendo o assunto desta aula. Hoje nós vamos estudar o adjunto adverbial, o agente da passiva, o predicado nominal, o verbal e o verbo nominal. Já vimos que o adjunto adnominal é o modificador do substantivo. Então, por extensão, o adjunto adverbial modifica o quê? Com a palavra, a Thaís. Oi, tudo bem? Estamos voltando aqui a falar de termos associados ao verbo. Na aula passada você viu comigo os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Há outras funções sintáticas também que se caracterizam por estarem associadas a verbos. É o caso do adjunto adverbial e do agente da passiva, também chamado complemento agente da passiva. Estes, entretanto, são termos acessórios, ou seja, não são obrigatórios no interior da frase, ao contrário dos complementos que você estudou na aula passada. Complemento é obrigatório dentro da frase, tá? Bem, hoje nós vamos estudar, além do agente da passiva e do adjunto adverbial, a classificação do predicado. Você vai ver que, de acordo com as funções sintáticas que aparecem no interior da sua frase, você pode estar diante de um predicado nominal, um predicado verbal ou um predicado verbo nominal. Mas eu vou começar falando para você sobre adjunto adverbial. Essa é a função sintática, em geral, exercida pelos advérbios. Advérbio é uma classe de palavras capaz de modificar adjetivos, verbos, o próprio advérbio e também uma oração inteira. Eu vou mostrar para você o adjunto adverbial, ou melhor, o advérbio, que se pode também desdobrar em locução adverbial. Você vai ver que essa classe de palavras sempre vai ocupar na frase a função sintática de adjunto adverbial. Vamos nessa? Então está aqui. O advérbio, você vai ver aqui comigo, advérbio e locução adverbial. É interessante que você deve aprender a distinguir de uma vez por todas a terminologia advérbio da terminologia adjunto adverbial. É simples, advérbio é a classe de palavras, assim como você tinha substantivo, adjetivo, pronome, né? Já adjunto adverbial é a função sintática, como objeto direto, objeto indireto, tá? Então vamos observar o que acontece aqui. José escreve bem. Eu poderia dizer que José escreve a carta, mas não é isso que me interessa no momento. Eu estou enfatizando a ação de escrever. E essa ação aparece na minha frase modificada por um termo, né? E vamos ver que termo é esse. O termo bem. José escreve de tal modo, escreve bem como poderia escrever mal, com L, né? Então eu digo que isto aqui é um advérbio na medida em que modifica a ação verbal. Modifica a ação de escrever, não a completa, mas a modifica. Né? A locução adverbial é a mesma coisa que advérbio, só que você já sabe, a locução é o desdobramento da classe de palavras. Você já viu locução adjetiva, né? Tá vendo agora a locução adverbial. Voltaram apesar do escuro. Veja que todo esse termo aqui, apesar do escuro, está modificando o sentido do verbo voltar. O verbo voltar é um intransitivo, assim como o escrever era intransitivo na frase de cima. Então, esses verbos não estão pedindo complemento, mas estão sendo modificados. Você nota, então, que o adjunto adverbial vai expressar uma determinada circunstância em que transcorre a ação verbal, né? Então, eu vou mostrar para você também, agora no próximo exemplo, que o advérbio, na função de adjunto adverbial, sempre pode estar modificando adjetivo, advérbio, verbo e até uma oração. Como eu havia anunciado, mostro agora para você. Veja. Então, nós temos aqui, vamos olhando passo a passo daqui. As pessoas mais devotas são as menos religiosas. Essas palavras mais e menos são advérbios de intensidade e, na análise sintática, são adjuntos adverbiais de intensidade, que estão modificando adjetivos. Veja, devota é uma característica de pessoas, pessoas devotas. Mas eu digo pessoas mais devotas, pessoas muito devotas, como poderia dizer pessoas pouco devotas. Essas palavras que modificam o adjetivo são sempre advérbios, tá? Menos religiosos, tá vendo? Menos também é advérbio de intensidade, modificando o adjetivo religiosas. Bem, aqui você vê. É necessário subir muito alto. A palavra alto modifica o verbo subir.
modifica. O verbo é advérbio, subir alto. Mas, olha que coisa interessante, muito alto. Muito é uma palavra que modifica o sentido de alto, e alto já era advérbio nessa frase. Veja, a única palavra capaz de modificar um advérbio é outro advérbio, é o advérbio de intensidade, tá? Já na próxima, você tem, todos vieram rapidamente à sala. Nós temos dois adjuntos adverbiais modificando o mesmo verbo. Isso é uma característica também do adjunto adverbial. Ele pode coexistir com muitos outros dentro de um mesmo período. Você pode ter muitos adjuntos adverbiais numa mesma frase, cada um expressando uma circunstância diferente. Vieram rapidamente à sala. Rapidamente modifica a ação de vir, assim como a sala. A sala indica o lugar e rapidamente o modo. São dois adjuntos adverbiais. E, finalmente, nós temos aqui o adjunto adverbial, felizmente, capaz de modificar a oração inteira. Felizmente, eles chegaram cedo. Felizmente, modifica toda a oração, eles chegaram cedo, tá? E cedo, está aqui grifado também, é um advérbio de tempo que está modificando o verbo chegar. É um outro adjunto adverbial que aparece aí dentro da frase. Muito bem. Como você está observando, os adjuntos adverbiais expressam determinadas circunstâncias. E é por isso que eles recebem outra classificação, que é uma classificação de natureza semântica. Está ligada à circunstância que eles estão expressando. Pode ser de tempo, de modo, de lugar, de causa, concessão, condição, finalidade, dúvida, afirmação. São tantos, não é? Então, eu vou mostrar para você algumas dessas circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais. Dependendo da gramática que você consultar, você vai encontrar inúmeras circunstâncias diferentes. Vamos ver algumas. Então, nós temos aqui o adjunto adverbial de dúvida. Talvez eu vá a essa festa. Talvez, dúvida, modifica a oração eu vá a essa festa. A essa festa é o lugar que modifica o verbo ir, né? O verbo intransitivo ir. Só entrará com autorização. Tá? Se tiver autorização, com autorização é a condição para que alguém entre. Veja, preparou-se para o baile. É a finalidade, preparou-se com a finalidade de ir ao baile. Você está vendo que sempre é possível desdobrar o adjunto adverbial em orações, né? Na maior parte dos casos isso é possível. Conversavam sobre música. Aqui o adjunto adverbial de assunto. Conversavam sobre música, o de música. Você está vendo, então, sempre aqui locuções adverbiais. Muito bem. O adjunto adverbial de lugar é muito especial entre todos os outros, porque ele pode exprimir diferentes nuances de significado. Quer ver? Vamos ver. Vamos lá. Voltou à casa paterna. Então, aqui nós temos o adjunto adverbial indicando direção. Tá? Em que direção ele foi? Foi à casa paterna, voltou à casa paterna. Mas se eu disser venho da cidade, é lugar também. Cidade também é lugar, mas indica origem, de onde eu venho, de onde eu procedo. Né? Já vive no deserto. O deserto também é um lugar. Sem dúvida nenhuma, mas aqui a ideia é de situação, não existe ideia de movimento, de direção, de origem, de ir, de vir, não é? Você está vendo que essas circunstâncias estão modificadas pelo próprio tipo de verbo que a gente está usando, né? Voltaremos pelo túnel, passagem, através do túnel, por dentro desse túnel. Então, aqui a ideia de passagem, mas é também um adjunto adverbial de lugar. Então, isso aqui é uma curiosidade, não se trata de nenhuma classificação especial para você ter que decorar, memorizar para o vestibular, nada disso, tá? Agora, o adjunto adverbial também pode aparecer na forma de uma oração. É o que nós chamamos de oração subordinada adverbial. Só para ilustrar, né? Olha aqui, só entrará aqui se tiver autorização. Agora há pouco nós havíamos visto, só entrará aqui com autorização. Aqui eu desdobrei, coloquei um verbo, ficou uma oração. Muito bem, vou mostrar para você agora o complemento agente da passiva. É um termo acessório, nem precisaria ser chamado de complemento, alguns o chamam assim. Ele aparece quando nós temos uma voz passiva analítica. Você já estudou voz passiva, não vai ser difícil localizar o agente da passiva. Veja.
Então está aqui. A cidade estava cercada de inimigos, porque inimigos cercavam a cidade. O professor foi homenageado pelos alunos, porque os alunos homenagearam o professor. E você observe aí, vou destacar para você, que todo agente da passiva é introduzido ou pela preposição de ou pela preposição por, tá? Sempre uma dessas duas. Antigamente, o agente da passiva poderia aparecer também em frases construídas na voz passiva sintética, aquela que tem o pronome apassivador se. Isso hoje em dia não acontece mais. É uma construção antiga, né? Governa-se o mundo pelos romanos, tá vendo? Hoje em dia isso daí não é mais possível, tá? Hoje em dia nós não fazemos mais esse tipo de construção. Bem, o agente da passiva também pode aparecer na forma de uma oração. Veja, isso aqui é uma análise meio controvertida, a gente volta a ela numa aula de orações. A ata foi redigida por quem esteve presente na reunião. É fácil enxergar isso como um agente da passiva desdobrado, né? Afinal de contas, quem esteve presente na reunião fez a ação de redigir a ata, né? Parece simples, mas a nomenclatura gramatical brasileira não vai adotar esse tipo de classificação. Não adota, portanto, isso daqui, alguns gramáticos consideram assim, outros consideram a análise dessa frase um pouco diferente, mas nós vamos ver numa aula específica disso, tá? Bem, e agora eu vou classificar com você os tipos de predicados. Isso é uma coisa rápida e simples agora que você conhece todas as funções sintáticas, tá? Então vamos lá. O que nós chamamos de predicado nominal? É aquele predicado que tem um núcleo nominal, ou seja, ele tem predicativo e tem verbo de ligação, porque o único verbo que não se comporta como núcleo é o verbo de ligação. Veja. Então, para que um predicado seja nominal, ele precisa ter o verbo de ligação, que é um verbo apenas para ligar, né? Quer dizer, ele não tem propriamente uma ação, e precisa ter um predicativo. Estávamos preocupados com você, tá? Aquela moça parece tão delicada. O verbo tem que ser de ligação e tem que haver um predicativo do sujeito. Só nesse caso o predicado é nominal. Agora, o predicado pode ser verbal, desde que ele tenha um núcleo verbal, ou seja, um verbo que contenha significado, que expresse alguma ação. Veja. Então, o que importa aqui é o verbo, viu? Ele aparece com intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto. Com verbo de ligação, nunca, jamais. Então, o predicado verbal, os alunos foram ao teatro, for do verbo ir, né? Então, foram, o verbo ir aqui, tudo bem, o adjunto adverbial. Apenas um aluno resolveu, o verbo transitivo direto, com o objeto direitinho. E aqui o transitivo indireto, obedecer à sinalização, tá? Predicado verbal, portanto. E o predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos. Um núcleo nominal, que tem que ser um predicativo, ou do sujeito ou do objeto, e um núcleo verbal, que tem que ser qualquer verbo, menos o de ligação. Então, está aqui. As crianças dormem tranquilas. Dormem é intransitivo e tranquilas é o predicativo. Dois núcleos, verbo nominal, tá? Desesperado é o predicativo sujeito, pegou do papel escrito e rasgou, tá? Verbo transitivo direto e o predicativo do sujeito. E, evidentemente, quando nós temos o VTD e o predicativo do objeto. Sempre que tem predicativo do objeto, tem um transitivo direto também. E aí o predicado é verbo nominal sempre, não vai falhar, tá certo? Não é nada difícil, não é nada complicado, então espero que você acerte isso daí lá no vestibular. Até mais.